Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Quem não viu essa oitava parte do livro, assista no meu canal do YouTube, que já tem. Pra gente não se. É melhor, aproveita, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações e já deixa o joinha para me ajudar, nessa história, nessa saga de livros que eu tô aqui lendo. Agora vamos ler a nona parte do, do querido John, escrito por Nicholas Spark, autor do best-seller. Agora é a nona parte. Notei a precisão de seus movimentos. Onde ele estava mesmo? Sim. Notei a precisão de seus movimentos, a maneira como ele abriu ordenadamente a caixa de macarrão antes de separá-la, o jeito de que ele trabalhava com a espátula em ângulos retos quando tostava a carne. Sabia que ele adicionaria sal e pimenta. E o que aconteceu um momento depois? Sabia que ele abriria a lata de molho logo em seguida. Acertei novamente. Como de costume, ele não perguntou sobre o meu dia, preferindo trabalhar em silêncio. Ontem eu atribua isso ao fato de sermos como estranhos. Hoje entendi que havia possibilidade de sermos para sempre, mas pela primeira vez na minha vida, isso não me incomodou. Durante a janta, perguntei sobre o dia dele, sabendo que ele não haveria resposta. Contei a ele sobre a savana, como tinha sido o tempo que passamos juntos. Depois ajudei-o com os pratos, continuando meu monológico. Quando acabamos, ele pegou o pano novamente, limpou o balcão pela segunda vez, depois gritou os frascos de sal e pimenta até colocá-los exatamente na mesma posição em que estavam quando ele chegou em casa. Tive a sensação de que ele queria participar da conversação. E tive a sensação que ele participar da conversação e não sabia como, mas suponho que ele estava tentando me sentir melhor. Não importava, sabia que ele estava pronto para se retirar-se para o escritório. E pai, eu disse, que tal me mostrar algumas das moedas que você comprou recentemente? Quero saber de tudo sobre elas. Ele olhou para mim, duvidando ter ouvido direito. Depois olhou, depois olhou para o chão e passou os dedos entre os cabelos raros e notei uma careca cada vez maior que bem no topo da cabeça. Quando olhou para mim novamente, parecia quase assustado. Ok, disse finalmente. Caminhamos juntos para o escritório e quando ele colocou gentilmente a mão nas minhas costas e só conseguia pensar que não me sentia assim tão próximo a ele há muitos anos. Na página 135, aí a página 136, número 11. Na noite seguinte, nos cais admirava os luar prateado brincando nas ondas, que me perguntava se a savana iria aparecer na noite anterior. Depois de passar horas examinando moedas com meu pai, curtindo a emoção com ele que ele a descrevia, eu fui até a praia ao meu lado, no banco do carro, o bilhete que eu escrevera para a savana, pedindo que ela me encontrasse aqui. Deixaram o bilhete em um envelope fechado no carro de Tim. Quando que ele entregaria o envelope sem abri-lo, não importa o quanto quisesse fazê-lo, apesar de conhecê-lo,
há um pouco tempo já acreditava em Kitin. A exemplo de meu pai, era um homem que era muito melhor do que eu jamais viria a ser. Desculpa, galera. Era a única coisa que eu podia fazer, sabia que não era bem-vindo na casa da praia e também não queria ver a Randy e Susan, qualquer um dos outros que não tornará o contrato com a Savana impossível. Ela não tinha celular e eu sabia do meu número de telefone. A casa de praia, assim, o bilhete era da minha opção, na minha única opção. Eu estava errado, exagerei disso, e sabia disso, não só com ela, mas também com os outros na praia. Deveria simplesmente ter ido embora, mas levantando os pesos e considerando-se verdadeiros atletas, Randy e seus amigos, e não tinha qualquer chance contra alguém treinado para desarmar pessoas de forma rápida e eficiente. Se tivesse acontecido na Alemanha, eu poderia ter sido preso pelo que fizera e o Estado não aparecia. Quem usa habilidades adquiridas em treinamentos governamentais para fins não aprovados pelo governo. Então tinha deixado o bilhete e passado o dia todo checando as horas, me perguntando se ela apareceria. A hora chegou, não passou, fiquei olhando compulsivamente para os lados até suspirar de alívio quando ali avistei uma figura à distância, pelo modo que se movia, soube que tinha de ser a Savana. Debrucei-me no parapeito enquanto a esperava. Ao me ver, ela desacelerou o passo até parar perto de mim. Nada de abraço nem um beijo. A formalidade repentina doeu-me por dentro. E o bilhete disse ela: estou contente, você tinha vindo. Tive que sair escondida para que ninguém soubesse que você estava aqui. Disse. Ouvi algumas pessoas falando que fariam, e se você aparecesse de novo. Sinto muito, disparei sem preâmbulo. Sei que você estava apenas tentando ajudar, acabei indo para o caminho errado. E desculpe-me pelo que eu fiz com a Tim. Ele é um cara maravilhoso, ele deveria ter sido mais cuidado. Ela não piscava e cruzei os pés sabendo que não seria sincero no que estava prestes a dizer, mas que queria ouvir. De qualquer maneira, suspirei e Randy era outro rapaz também. Ainda assim, ela continuava a olhar fixamente e fiquei no perplexo. Procurei a minha mente antes de encontrar os olhos dela e perdi a voz. E o quê? E tentei, mas não consegui dizer nada. Não sei, confessei, mas seja o que for, sinto muito por isso também. Página 137. Pera aí, gente. Página 138. Ela tinha uma expressão curiosa. E isso, eu pensei a respeito e eu não sei o que dizer. Admiti. Pelos meio segundo depois observei um pequeno indício de sorriso. Ela se aproximou-se de mim. É isso que ela repetiu, a voz mais suave. Fiquei calado, ela se aproximou e surpreendendo-me. Passou os braços em volta do meu pescoço. Você não tem que pedir desculpas, ela sussurrou. Não há nenhuma razão para se arrepender. Eu provavelmente teria reagido da mesma maneira. Então, por que a aquisição? Porque ela disse, assim soubesse que eu estava certo sobre você desde o início,
sabia que você não tinha um bom coração. Só que você estava falando, só o que eu disse, ela respondeu mais tarde, depois naquela noite, quer dizer, quem me convenceu eu que não tinha direito de fazer o que eu fiz. Você estava certo, eu não tenho capacidade de fazer qualquer tipo de avaliação profissional. Eu fui arrogante o suficiente para pensar que tinha, quando ao que aconteceu na praia, eu vi toda a coisa toda, não foi a sua culpa, mesmo o que aconteceu com o Tim não foi sua culpa, mas foi bom ouvir as suas desculpas mesmo assim. Só saber que você só pode repetir isso no futuro. Ela, ela recostou em mim, fechei os olhos, soubesse que o eu mais queria ela era abraçá-la daquele jeito para sempre. Mais tarde, depois de passarmos uma boa parte da noite, conversamos e nos beijamos na praia, acariciei o rosto dela e sussurrei obrigado, porque por causa do livro, entendo que meu pai pouco melhor. Agora passamos a horas de muitas ontem à noite. Ficou assim e obrigado por ser quem você é. Ela franziu a testa e beijou sua cabeça, como se fosse você. Acrescentei que eu não poderia dizer isso sobre meu pai. Você não sabe quanto que isso significa para mim. Agora na página 138, vamos ler a página 138. Vamos lá. Embora ela devesse ir a trabalhar no seguinte, Tim foi compreensivo quando ela se explicou que seria a última oportunidade de nos vermos antes de eu voltar para a Alemanha. Quando fui buscá-la, ela desceu a escada da casa e ficou em cocorais, ao lado do carro, o seu rosto do nível da janela, os hematomas tinham virado manchas negras. Tinha enfiou as mãos pela janela. Foi o prazer de conhecer John. O prazer foi meu. Eu disse, sendo verdadeiro, se cuide-se, ok? Vou tentar. E respondi quando eu apertava a mão dele, intrigado. Desculpa, gente. Intrigado com a estranha sensação de que um dia eu veria outra vez. Savannah e eu passamos a manhã no aquário Fawcett Fisher, enfeitiçados pelas estranhas criaturas exibidas lá. Vimos peixes-agulha com seus narizes longos e cavalos marinhos de miniatura. No maior tanque havia tubarões enfermeiros, salmonetes. Vimos quando brincamos com os caranguejos emirtões. A Savannah comprou uma chave de presente na loja de souvenirs. Por alguma estranha razão, que tinha um pinguim no chaveiro, o que divertiu imensamente a Savannah. Depois do passeio, levei-a a um restaurante ensolarado, perto da praia, e ficamos de mãos dadas à mesa, assistindo aos veleiros deslizarem suavemente no mar, enfeitiçados como um com o outro. Mal percebemos o garçom que temos de ir 3 vezes até mesa de antes mesmo de abrirmos os menus. Fiquei maravilhado com o jeito aberto de Savannah demonstrar suas emoções e a tenura da expressão dela enquanto eu falava sobre meu pai. Quando ela me beijou mais tarde, provei a doçura do seu hálito. Peguei sua mão. Vou me casar com você um dia, sabe? Essa é uma promessa. Que você que seja bem, que então você tem que prometer que vai voltar para mim quando sair do exército. Não posso me casar com você se você estiver por aqui. Fechado. A página 139. Vamos ler a página 140.
Peraí. Mais tarde demos uma volta para o terreno da fazenda de Oswald, uma casa do período anterior da Guerra Civil, belamente restaurada porque ostentava alguns belos jardins do estado. Passeamos pelos caminhos de cascalho e contornando os cachos de flores silvestres de milhares de cores diferentes que floresceram ao calor preguiçoso do sul. A que horas que você pega o avião amanhã? Ela perguntou. O sol iniciava sua descida gradual e um céu sem nuvens. Cedo eu disse, provavelmente estarei no aeroporto antes de você acordar. Ela concordou. E você vai passar a noite com seu pai hoje, certo? Eu estava planejando fazer isso, mas que não passei tanto tempo com ele quando deveria. Tenho certeza que ele vai entender. Ela balançou a cabeça para me derreter. Não mude seus planos. Quero que você fique com seu pai. Espera que você fizesse isso. Por isso estou aqui com você hoje, percorrendo um corredor todo ladeado de arbustos. Então o que você quer fazer? Perguntei. A nosso respeito quer dizer. Não vai ser nada fácil, disse ela. Sei que não vai, respondi, mas que quero que termine detetivemente, sabendo que as palavras não seriam suficientes. Entrei, então abracei-a por trás e puxei-me o seu corpo para junto ao meu. Beijei seu pescoço, a sua orelha, saboreando a pele aveludada. Vou ligar o máximo que puder, escrever sempre o que puder, e eu vou ter outra licença no ano que vem, que você esteja, e é para lá que eu vou. Ela inclinou-se para trás, tentando vislumbrar meu rosto. E você vai apertar? Claro, quer dizer? Não estou feliz em deixar você. Desejo mais que qualquer coisa servir em um lugar perto daqui, mas isso é tudo o que posso prometer agora. Posso pedir uma transferência assim que voltar? E é isso que farei, mas nunca se sabe como essas coisas vão acontecer. Eu sei que murmurou, por alguma razão sua expressão. Sorene me deixou nervoso. Capítulo 140, capítulo 141. Peraí. Você escreveu? Perguntei. Bobo, brincou. O meu nervosismo desapareceu. Claro que vou, disse sorrindo. Você não precisava nem pedir. Vou escrever o tempo todo, só para você saber que eu escrevo cartas mais incríveis, não duvido. Eu estou falando sério, disse ela. Na minha família é o que fazemos em absolutamente todos os feriados. Escrevemos cartas para as pessoas que quem se gostando muito, dizendo e o que eles significam, o que nós e os quando esperamos o momento de revê-lo. Beijei o pescoço dela novamente. Então, o que eu significo para você e quando você está ansiosa em me reviver. Ela inclinou-se para trás. Você terá que ler minhas cartas. Eu ri, me sentindo meu coração partido. Eu vou sentir saudades disso. Eu vou sentir saudades. Você não parece muito triste com isso, porque já chorei por causa disso. Lembra que do mais não é que eu nunca mais vai ver você. Finalmente percebi isso vai ser difícil, mas o tempo passa rápido. Vamos nos reencontrar. Eu sei, eu sinto, assim como sinto quando você se importa comigo e quando eu te amo. Sinto no meu coração que não acabou, que vamos esperar muitos casais
conseguem. E os que não conseguem é porque que não tem, nos temos. Eu queria acreditar nela, mas queria mais do que qualquer coisa, mas o que me perguntava se era realmente tão simples. Quando o sol desapareceu no horizonte, nós voltamos para o carro e eu levei ela para a casa de praia. Parei um pouco, afastado na rua, para que ninguém nos visse. Saímos do carro, eu abracei-la, nós nos beijamos e eu abracei mais forte, sabendo com certeza que o ano nossa frente seria o mais longo da nossa vida. Desejei ardentemente nunca ter me alistado, seria um homem livre, seria um homem livre, mas não era. Acho que não era hora de eu ir. Capítulo 141, 141, 142. Vou ler aqui. 142. Vamos lá. Ela sentiu a cabeça, começando a chorar. Senti o nó formar-se em meu peito. Vou escrever para você, prometi. Tá, ela respondeu, escorregou as lágrimas, enfiou a mão na bolsa e tirou uma caneta e um pedaço de papel. E escreveu numa bolsa e o meu endereço, meu telefone, ok? O meu endereço de meu e-mail também me assenti. Lembre-se de que eu vou mudar de alojamento do ano que vem, mas assim que estiver no novo endereço, eu passo para você e você sempre pode entrar no meu contato comigo, dos meus pais, mas eles vão entregar todas as suas cartas. Eu sei que disse ainda todos os meus dados, certo? Mesmo se for enviado em uma missão para algum lugar, as cartas chegam até mim. O e-mail também, o exército é muito bom, acessar computadores, mesmo no meio do nada. Ela cruzou os braços como uma criança abandonada. Isso me assusta. Ela disse que quer dizer que você quer ser um soldado. Eu vou ficar bem, tranquilizei ela. Abri a porta do carro e guardei um papel que ela escreverá na minha carteira. E depois abriu os braços novamente. Ela veio até mim, abracei-a longamente, memorizando a sensação do corpo dela junto ao meu. Desta vez foi ela que se afastou. Ela enfiou a mão na bolsa novamente e tirou o envelope. Escrevi isso para você na noite passada para lhe dar algo para ler no avião e no bar. Lê antes, hein? Concordei a beijá-la por última vez. Em seguida entrei no carro, no banco do motorista. Dei a partida e começava a me listar. Ela gritou olá para o seu pai. Diz a ele que talvez que dê uma passada lá nas próximas semanas, ok? Ela deu um passo para trás quando o carro começou a andar. Eu ainda a vi pelo espelho retrovisor. Pensei em pará-la. Meu pai ia atender, que ele quer saber aqui quando a savana significa para mim, e ele gostaria de tivéssemos última noite juntos. 142? 143. Vamos ler. Mas continuei em frente, vendo à frente do espelho, ficava nós menor sentido, o meu sonho escapasse de mim. O jantar com meu pai foi mais calmo do que habitual. Não tive a energia para tentar puxar conversa até meu pai percebeu. Sentei-me na mesa enquanto eu cozinhava, mas em vez de se concentrar no fogão, ela espiava minha direção, em vez em outra
uma preocupação que mudou de olhar. Fiquei surpreso quando ele desligou o fogo e se aproximou-se de mim. Quando ele juntou-se a minhas costas, ele não disse nada, nem se precisava, quando soube que ele entendeu e eu estava sofrendo. Ficou ali parado, como se tentasse absorver minha dor, minha esperança de tomá-la para si. De amanhã meu pai me levou para o aeroporto e ficou ao meu lado do portão de embarque. Quando eu esperava a chamada do voo, quando chegou o momento, me levantei. Meu pai estendeu a mão para lhe dar um abraço. O corpo dele não estava rígido, mas não me importei. Te amo, pai. Eu te amo você, John. Encontrei algumas moedas boas, ok? Acrescentei me alistando. Quero saber de todas elas. Ele olhou para o chão. Eu gosto de Savannah. Eu disse que era uma boa garota. E saiu do nada, de que certa forma exatamente que queria ouvir. Assim terminou o avião levando as mãos a carta que a Savannah havia me escrito. Embora que eu quisesse abri-la, verdadeiramente esperei até que o avião tivesse decolado. Da janela avistava a costa. Procurei o primeiro dos cais, depois a casa na praia. Imaginava se ela ainda estaria dormindo, mas gostaria de pensar que ela estava na praia olhando para o avião. Quando me senti pronto, abri o envelope. Dentro encontrei uma foto dela que de repente desejei ter deixado. Rapaz, ter desejado como ela, uma foto minha também. Admirei o meu rosto por longo tempo e depois a coloquei de lado e respirei fundo. Comecei a ler a parte do querido John. Vamos ler até tudo isso aqui, ó. Tudo, ó. Olha aqui, ó. Querido John, havia coisa que eu quero dizer para você que eu não tenho. Vou ter certeza onde devo passar. Se devo começar que eu te amo, ou que dias que eu passei com você, você foi mais feliz da minha vida, ou que no curto espaço de tempo que nos conhecemos passei a acreditar que fomos feitos um para o outro. Poderia dizer todas essas coisas, que tudo seria verdade, mas enquanto releio essas palavras, é a única coisa que me passa pela minha cabeça é que queria estar você agora segurando sua mão, se olhando elusivo. No futuro vou reviver o tempo que passamos juntos 1000 vezes. Eu vou ouvir seu riso, ver seu rosto e sentir seus braços em torno de mim. Vou sentir falta de tudo isso, mais do que você pode imaginar. Você é um cavaleiro raro, John. Eu estimo isso com você. Todo o tempo que estivemos juntos, você nunca me pressionou para dormir com você, e eu posso dizer quando isso me significou para mim. Tentou que temos ainda mais especial, que é assim que eu quero me lembrar para sempre. Período passamos juntos como uma luz branca e pura contemplação é de tirar o fôlego. Penso assim que você todos os dias, e sei quando você me amanhã tiver o amanhã, dizer adeus será a coisa mais difícil que eu já fiz. Parte de mim teme que chegue um momento no qual que você sinta mais o mesmo sentimento, e que por algum motivo que você esqueça, que você compartilhamos. Então é isso que quer fazer, onde quer você
você esteja e não importa o que esteja acontecendo em sua vida, na primeira noite de lua cheia, como na noite que nós conhecemos, quero encontre no céu noturno, quero você pense em mim, na semana que partilhamos de você, seja onde que for, que seja estiver acontecendo na minha vida exatamente isso, eu vou dizer, se não podemos estar juntos, porque pelo menos você compartilhar isso, e talvez entre nós sejamos capazes de fazer isso durar para sempre. Eu te amo, Johnny Tree. Eu vou te agarrar-me à minha promessa que uma vez fez para mim, você vai voltar, vou casar com você, se vou quebrar a sua promessa, e vai partir seu coração com a boa sávana. A parte aqui, meu querido John, 144, agora 145. Além da janela, através das lágrimas que escorriam dos meus olhos, que eu via uma camada de nuvens se espalhava debaixo de mim, que eu não tinha ideia onde o avião estava, só sabia que eu iria fazer a volta, retornar para casa, que era estar no lugar ao qual eu estava destinado. Vamos olhar aqui. Aqui é 149. Vamos olhar aqui. A 12. Nós estamos na par. Estamos chegando quase. Horas depois, na primeira noite, solidária de volta à Alemanha, reli a carta rememorizando o tempo que passáramos juntos, que era fácil, as memórias vinham me assombrar e por vezes pareciam mais reais do que minha de vida de soldado. Senti a mão de Savana na minha e havia tirado o excesso de água no bar dos cabelos e ri em voz alta quando lembrei a minha surpresa de vê-la, de pegar em sua primeira onda até a praia, o tempo todo ao lado de Savana, provocará mudanças em mim, e os homens do meu pelotão notarão a diferença ao longo das semanas seguintes. O meu amigo pelotão provocou-me sem parar, o presunçoso na crença, finalmente provará, está certo sobre a importância da companhia feminina. Foi culpa minha, pois contei a ele sobre a Savana. Tony, porém, quis saber do que eu estava disposto a compartilhar, e quando eu lia, muitas vezes sentava na cadeira à minha frente sorrindo como idiota. Conte novamente sobre o seu selvagem romance de ferias. Ele dizia, forçava a me manter os olhos na página, fazendo a melhor para ignorá-la. Savana, certo? Savana. Poxa, eu amo esse nome. Soa tão apetitoso, mas aposto que ela será um furacão na cama. No capítulo 149. Cala a boca, Tony. Não fala isso. Eu não me preocupei com você em todo esse tempo. Disse que você tinha saído. Você finalmente ouviu. É hora de vingança. Os detalhes não é da sua conta. Mas você bebeu tequila, certo? Eu disse que sempre funciona. Eu não disse nada. Tony enviou as mãos. Mas você não pode contar, não. Não quero falar sobre isso. Porque você está apaixonado, sim? Porque o que você disse? Mas eu estou começando a achar que você estava inventando tudo. Isso mesmo, inventei tudo. Paramos por aqui. Ele balançou a cabeça e se levantou. Você é um cachorrinho apaixonado. Eu não disse quando ele saiu, sabia que ele estava certo, que eu estava completamente maluco por Savana, teria feito qualquer coisa para estar com ela,
e pedirei a transferência para os Estados Unidos. O meu oficial comandante de linha dura pareceu considerar um pedido seriamente quando perguntou o motivo. Contei sobre meu pai, não sobre a savana. Ele escutou por um tempo, depois se recostou na cadeira e disse as probabilidades são pequenas e a menos que a saúde do seu pai não seja um problema. O membro do escritório disse que não irá em lugar nenhum para pelo menos os próximos 16 meses. Não me preocupei ao me esconder a minha decepção e na lua cheia seguinte deixei alojamento. Eu fui até áreas gramadas que usávamos como campo de futebol, deitei-me de barriga para cima e olhei para a lua, lembrando de tudo que odiando que está tão longe. Desde o início, os telefonemas em cartas que foram constantes também foram nos falando por e-mail, por nós perceber que a savana perseveria, escrever cartas e queria fizesse o mesmo, que não é tão imediato como o e-mail que eu prefiro dele. Ela escreveu: gosto da sua presa, de encontrar uma carta na caixa de correio, da recepção ansiosa quando estou prestes a abri-la. Capítulo 150, vamos poder levar as cartas comigo para ler no meu tempo livre, encostado em uma árvore, sentindo uma brisa do rosto enquanto vejo as palavras que você escreveu. Gosto de imaginar você no autodescrever o que você estava vestindo, o que havia ao seu redor, como você segurou a caneta, com que você é clichê, provavelmente não é assim na verdade, mas continuo imaginando que você sentado em uma tenda diante de uma mesa improvisada com um lampião de gás ao seu lado enquanto o vento sopra lá fora. É mais romântico que ler algo é a mesma máquina que você usa para baixar músicas do meu pessoal artigo. Isso me fez sorrir, de fato que ela estava errada sobre a tenda improvisada, lampião a gás, mas tive que admitir que ela pintará um quadro mais interessante do que a realidade da escrivaninha de madeira, com uma luz fluorescente fornecida pelo governo para mobilizar o alojamento de madeira. Passados dias e semanas, meu amor por savana parecia se fortalecer, aumentar e cada vez mais. Às vezes eu fugia com os caras que para de ficar sozinho, pegava as fotografias de savana, examinava de perto, estudando cada traço estranhamente, embora amassasse e muito recordasse cada minuto que se passa junto com o verão ou virou outono, depois que se tornou inverno. Eu ficava cada vez grato pela fotografia. Sim, eu dizia a mim mesmo que era capaz de lembrar exatamente de tudo, mas quando fui honesto comigo, mesmo percebi os detalhes, começava a me escapar, ou mesmo talvez percebi que nunca havia notado. Por exemplo, na foto, eu notei que a savana tinha uma pequena verruga abaixo do olho esquerdo, que não alguma forma havia negligenciado, ou que de perto seu sorriso era ligeiramente torto. Essas imperfeições a tornariam ainda mais perfeita aos meus olhos, que eu odiava o fato de percebê-la em uma foto. De um jeito, levei a vida adiante, porque de que
pensasse em Sávana, porque ainda se senti saudades dela. Eu tinha um trabalho a fazer no início de setembro e devia conjunto de circunstâncias que mesmo exército de dificuldades e explicar ao meu pelotão que foi enviado convosco pela segunda vez para juntar pela primeira divisão blindada em que mais uma missão de paz, enquanto praticamente volta da Alemanha, voe relativamente calmo e não disparei a minha arma, mas isso não significava dias olhando flores e lembrando de Sávana. Preparei a arma, fiquei atenta até qualquer maluco. Quando eu estiver forçado a ficar em alerta durante horas cansado, o grande anoitecer de honestamente, que eu poderia passar 2, 3 dias, sem imaginar que a Savana estaria fazendo e nem mesmo pensar sobre ela. Isso tornará meu amor menos real, que eu fiz a pergunta para mim dezenas de vezes durante a viagem, mas a resposta foi não. Pelo menos que fato que a viagem de Sávana surpreendia quando eu me esperava, oprimindo-me a mesma dor que senti no dia em que nos separamos, do que mesma qual coisa que podia ser o motivo que um amigo falando para a esposa. Havia uma visão de um casal de mãos dadas, o mesmo jeito que alguns moradores sorriam à nossa paisagem. As cartas de Savana chegaram a cada 10 dias, ou pelo menos algumas foram se acumulando até voltasse a da Alemanha. Nenhuma era uma carta que ele era um avião, e na maioria era um casual com locais, e reservaria uma expressão de seus sentimentos para o final, entretanto conhecia os detalhes de sua vida cotidiana e tinha terminando a primeira casa um pouco atrasado e tornou-se as coisas mais difíceis quando começar a construir a segunda e terminar estivesse a trabalhar mais horas do por dia, apesar de todos os envolvidos estrearem mais eficientes em suas tarefas. Eu soube do que terem concluído a primeira casa, fizeram uma grande festa para toda a vizinhança e passaram a tarde brincando, recordando, recebendo agradecimentos sobre o grupo de trabalho que havia comemorado a cabana de camarão que Tim declarava encontrado ali a maior atmosfera entre todos os restaurantes que conhecia, sobre que ela conseguiu uma vaga na maioria dos cursos de outono para os quais inscreverá, que estava animada para a aula de psicologia de adolescente, o Dr. Barnes, que tinha acabado de ser um time importante, publicado em uma esotérica revista de psicologia. Não preciso de acreditar que a Savana tinha pensado em mim, em que vez bater um prego o ajudou a colocar uma janela, ou achar que, no meio de uma conversa com Tim, ela sempre desejasse estivesse do lado dele. Gostasse de pensar que tínhamos algo profundo do que isso, como o passar do tempo era crença de meu amor por ela aumentasse ainda mais. Claro que sabia que ela gostava de mim, e nesse ponto a Savana decepcionou. Suponho que sido o motivo que me fez guardar todas as cartas dela. Ao final de cada uma, sempre havia algumas frases, talvez ao mesmo parágrafo, no qual que ela escrevia aquelas coisas que me fazia passar para palavras que me faziam lembrar, revendo tais passagens, imaginando a voz dela quando eu lia, não estava na segunda carta. Como essa parte aqui é 153, ter que encerrar o vídeo por aqui. Eu espero de coração. Só vou fazer a nona parte dessa parte do livro aqui.
Aqui é a 9ª parte, quer dizer, a 10ª parte. Vai ser a 10ª parte. Encerrar o vídeo. Vou ter que encerrar. Eu espero de coração. Deixa like, se inscreve, ative o sininho para perder as notificações. É por isso. Até o próximo vídeo.